culto, porque nós temos muitas pessoas para se batizarem hoje. Vai ser um tempo muito especial. E eu tenho certeza que realmente o Senhor Jesus está nos levando para um outro nível, para a glória de Deus. Amém? Domingo passado nós comemoramos então o Pentecostes, né? Que foi a descida do Espírito Santo, que houve uma transformação na vida daqueles discípulos de Jesus e que eles puderam avançar para cumprir a grande comissão. Porque na verdade, quando nós recebemos a unção de Deus, quando nós recebemos essa manifestação desse poder, tem um objetivo, tem um propósito. Qual é o propósito? Que a gente possa cumprir a missão de Jesus. Quando eu e você estamos realmente preocupados em fazer o que Jesus quer que nós façamos, então automaticamente há um favor de Deus derramado sobre a nossa vida, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é diferente da maneira como o Espírito Santo vai usar você. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele vem já habitar em você, ele mora em você. Mas você precisa agora de como se fosse carregar a bateria do celular. Você precisa de uma carga, um poder, um extra, para que você possa fazer o que Deus quer que você faça. Esse é o principal objetivo. E é tão importante que o próprio Jesus pede para que os discípulos esperem então, para que a promessa se cumpra na vida deles e eles possam eles possam fazer. Amém? A Bíblia há uma distinção clara entre o selo do Espírito e o batismo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Presta bem atenção, quando você então se converte, né, você é selado com o Espírito Santo de Deus, e ele imediatamente passa a habitar em você. O que acontece em João 20 assemelha-se a essa experiência. Mas veja, mesmo Jesus tendo soprado sobre eles o Espírito Santo, eles não puderam dar continuidade ao ministério de Cristo sem serem cheios, sem serem batizados com o poder do Espírito Santo. Toda a minha formação cristã foi dentro de uma igreja tradicional. E quando eu falo tradicional, não é tradicional de uso e costumes, né? Mas tradicional no sentido de igreja histórica, tradicional de liturgia, tradicional de conhecimento bíblico, aprofundamento, escola dominical. Mas ao mesmo tempo que você enriquece o seu conhecimento, você perde a mão no que diz respeito ao poder do Espírito Santo. Porque se nós formos olhar ao longo da história, por que hoje poucos lugares que você vê a manifestação mesmo do Espírito Santo? Porque poucos lugares você vê pessoas sendo libertas das garras de Satanás? Porque há um desprezo da manifestação do Espírito Santo, entendeu? É muito mais fácil, né? E a gente faz isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando eu não sei algo, é muito mais fácil eu criticar do que eu me dobrar e dizer: olha, eu preciso aprender sobre isso, eu não conheço isso, eu quero aplicar isso na minha vida. E no meio cristão é a mesma coisa. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Desde que eu me converti, a minha experiência com Jesus foi muito forte. E eu falava até com certo orgulho, não falo mais sobre isso, mas hoje cabe, porque nós estamos aqui, vamos batizar algumas pessoas daqui a pouco. Mas eu falava assim: olha, antes de eu ser batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo, tá vendo? Sabe por quê? Porque havia uma fome dentro do meu coração. E eu posso falar como Jeremias disse: eu tenho um fogo cerrado que queima 24 horas dentro do meu peito e que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Talvez isso seja a urgência do evangelho queimando dentro de mim. Eu estou sempre procurando uma forma, uma maneira para que mais pessoas possam ouvir a respeito de Jesus. E é engraçado que por mais que eu goste de ler a respeito de alguns pais da igreja, é interessante como nós temos uns pensamentos, às vezes são os mesmos, porque essa é uma máxima no reino de Deus: aquele que
deseja ser o maior, precisa ser quem? O menor. O batismo com o Espírito Santo, na verdade, é a promessa de Jesus para revestir os seus discípulos de poder. Porque sem esse poder, você não pode fazer nada. Agora veja as igrejas tradicionais, pode olhar para você ver. E eu vou ser honesto no que eu vou te falar aqui. A grande maioria são pessoas que a igreja, uma família é dona, entendeu? Uma família é dona, às vezes eles doaram tudo para a igreja, tudo, banco, som, tudo. Mas o pastor tem que andar debaixo da régua dessa gente. Se o pastor falar uma palavra igual eu falo aqui, no outro dia se reúne lá o presbitério ou a clã, dependendo do lugar tem esses nomes aí, e eles fazem um abaixo-assinado e expulsam o pastor de lá, porque eles não querem ser incomodados, entendeu? Pastor, o senhor ganha bem, nós pagamos uma viagem para o senhor uma vez por ano para o exterior, os seus filhos estudam uma boa escola, nós pagamos, como é que fala? Nós pagamos um plano de saúde, a gente cuida bem do senhor, mas nós não queremos ser incomodados dos nossos pecados. Nós não queremos ser incomodados. E quando o senhor fala isso aí, o senhor fere a honra da minha família, porque foi meu pai que colocou aqui a pedra fundamental dessa igreja. E aí eles vêm para a igreja, ouvem a mensagem, choram, mas na segunda-feira posta a musiquinha da boiadeira no TikTok, baixando até no chão. E eu já falei, e eu só estou esperando o tombo, porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então só espera, irmão. Você pode falar o que você quiser, só espera. Sabe por quê? Porque Deus não se deixa enganar. Tudo que eu plantar eu vou colher. Ninguém vai colher por você. Entendeu? Não adianta pular os processos. Aprendi com a minha esposa isso. Quando você vai ler um livro, você precisa fazer uma leitura vertical. O que é isso? É pegar o autor daquele livro e descobrir o que ele pensa, o que ele acredita, quais são os seus valores, seus princípios, porque é sobre isso que aquela pessoa escreveu aquele livro. Principalmente essa geração nova aí, essa galera de 20 e poucos anos aí. Eles se ofendem quando eu falo isso, eu sei, porque eles se acham mais espertos que a gente. Eu sei, porque eu também já tive 20 e poucos anos, eu também me achava mais esperto que os outros. Mas uma coisa é, de fato, teve um momento da minha vida que eu me encontrei com Jesus e Ele me quebrou todinho e nunca mais eu voltei a ser a mesma pessoa. Agora, você está querendo pagar para ver? Você vai pagar para ver. Aí vai marcar gabinete com o pastor, vai falar: pastor, estou grávida. E agora o que eu faço? Eu falo: vou acolher você, porque nós não vamos acabar de pirambeira abaixo, a tua vida já não está fácil. Mas preste bem atenção, avisado você foi. O sangue da sua vida, das minhas mãos, Jesus não vai cobrar. Por isso que o mundo está assim. As igrejas, elas estão se transformando num shopping center, aonde tem, a gente sonha também com isso, não vou ser hipócrita, mas é que mudou o propósito. Chega lá, tem um McDonald's dentro da igreja. Eu já vi isso aí há mais de 15 anos atrás. Chega lá, tem uma praça de alimentação incrível, um telão de LED, cadeiras confortáveis, entendeu? Tem até o povo que serve na igreja, parece o garçom, leva a aguinha geladinha para a pessoa tomar, leva um papelzinho para enxugar a boquinha dele, para não cair a gotinha de água e manchar o tapete. E as pessoas não querem ser incomodadas, e as mensagens é sempre assim: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, fique tranquilo, se você pecar, não tem problema, você tem Jesus, e no final vai dar tudo certo. Vai, igual o júri que eu assisti esse final de semana, quinta-feira, perdão, um trabalho da faculdade. Um rapaz de 29 anos, no banco dos réus, cometeu um crime em 2017, por causa de desavença, ele deu 10 tiros no seu algoz, na face do cara. Eu ainda até brinquei, mas não queria matar, porque o cara vai atirar no outro com 22, ele não quer matar, ele quer machucar. Mas é uma brincadeira, gente, foi sério, então pensa bem. Ele deu 10 tiros na pessoa, o cara perdeu um olho, uma parte da massa cefálica aqui, está com uma deformidade no crânio, alguns
dentes que ele perdeu na boca, porque os tiros pegou aqui, e um que pegou no pescoço e deixou ele paraplégico. E o cara não morreu. Ele não podia ir, foi por vídeo, conferência lá, eu assisti. E aí, as testemunhas de acusação não acusaram o réu, de tão perigoso que era o réu. A fama do réu era pior do que o bandido mais perigoso da cidade que eu fui lá assistir o júri. A promotoria foi lá, fez o seu discurso, a interpretação da lei, pedindo que a justiça fosse feita, e o advogado de defesa tentou construir uma narrativa sem pé e sem cabeça. E aí, o júri popular se reúne numa sala secreta, dá o veredito final, e o juiz lê a sentença. E ele diz: condenado, 16 anos, 5 meses e 3 dias de cadeia. E aí todo mundo começou a chorar, o réu começou a chorar. Pensa no tribunal de Cristo. Olha para quem está do teu lado e fala: pensa no tribunal de Cristo. Ou você é desses papagaios aí que fala que inferno não existe? Você está ouvindo esse povo falar aí? Hã? É o mesmo povo que fala que é sensacionalismo quando um paralítico anda numa cadeira. Eu estou profetizando que por esses dias o Senhor vai nos visitar aqui de uma forma sobrenatural. Eu estou declarando nessa noite que a glória do Senhor vai invadir essa casa. E só tem uma pessoa a ser exaltada e adorada aqui. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda opera milagres, ele ainda faz sinais, ele faz maravilhas, ele transforma, ele cura, ele restaura, porque ele é Deus. Acima de todas as coisas, ele é Deus. E não vai adiantar dizer: seu juiz, pelo amor de Deus, deixa eu falar com a minha mãe hoje. Deixa eu ir lá na minha casa tomar meu último banho e pegar uma roupinha, porque os próximos 16 anos eu vou passar enjaulado. Foram 6 quesitos que condenaram aquele jovem de 29 anos. Quantos quesitos Cristo tem contra a minha vida e a tua vida, pautado na palavra de Deus? Porque o Evangelho de João, Jesus diz assim: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo, pois o mundo já tem quem o julgue. A palavra que vos tenho falado. Você vai se responsabilizar diante de Deus, não pelos achismos teológicos dessa geração caída e corrupta, mas eu e você vamos ter que prestar conta para Deus, segundo aquilo que está na sua sagrada Escritura. E vou te falar, e me deu um sentimento horrível, olhar para aquele jovem e perceber que ele desgraçou com a vida dele. Às vezes em casa eu e a Renata falamos sobre alguns assuntos, e quando falta misericórdia da minha parte ou da parte dela, eu sempre respondo assim: e se fosse o Noah? E se fosse o Mateu? Porque quando o filho dos outros é fácil, não é? Quando o telhado é de outra casa é fácil. O problema é quando o problema é na sua casa. Por isso que eu e você precisamos de quem? Do Espírito Santo. Uma experiência real com o Espírito Santo muda a nossa vida. Entende isso? Não adianta, é perder tempo, é reunir a juventude, colocar aqui sentado e falar: gente, pelo amor de Deus, honra o seu pai, honra a sua mãe. Você está falando, eles estão no celular, ó. Sabe quando a ficha vai cair? E esse tem que ser o motivo da nossa oração. É quando eles forem atropelados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, a gente só olha para nós mesmos e nós não sentimos nada. Porque tudo tem a ver com o Senhor.
Não se iluda, meu irmão. Não se iluda com essa conversinha mole de dizer, coitado da pessoa, pastor. Não, meu filho. Não existe isso. Ou você caminha na verdade, alinha a sua vida e pede para Deus transformar você naquilo que você precisa, ou o final não vai ser muito bom. O batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com a sua salvação, pode ter certeza disso. Se você entregou sua vida para Jesus, uma coisa é certa, o céu é a sua morada. Mas eu quero dizer que Guarapuava tem quase 200 mil pessoas e mais de 70% dessa população está caminhando para o inferno todos os dias. E o que eu e você temos feito? Nada. Se a gente estivesse preocupado, na verdade, nós já teríamos no mínimo o dobro de célula que nós temos até hoje. Mas como nós não somos uma igreja que obriga as pessoas, a minha oração é que o Espírito Santo desperte novas pessoas para querer fazer o TLC, ser um bom líder, abrir a sua casa ou encontrar um lugar para que ele possa reunir um grupo de 5, 6 pessoas que precisam urgentemente de Jesus. O crente não pode se conformar em viver uma vida religiosa sem profunda experiência com o Espírito Santo. E hoje eu ouvi um pouco da história de William Seymour, o pai do pentecostalismo, se é assim que a gente gosta de chamar. Nunca houve na história do cristianismo um crescimento maciço de conversões no mundo inteiro antes desse homem. Um negro, americano, que viveu as maiores atrocidades que uma pessoa de cor negra poderia viver morando nos Estados Unidos. Uma casa de madeira, sem nenhum pastor famosão que anda de carro de 2 milhões, de 3 milhões, mentindo para você, vendendo um monte de curso que não mudou nem a vida dele, só engana você para que você perca o dinheiro que você tem. Se você não correr atrás, isso não vai mudar nada da sua vida, você só está mudando a vida desse ordinário que está usando a palavra de Deus para enriquecer nas suas costas. Um homem simples, sofrendo as maiores atrocidades, mas a sua biografia diz que antes dele viver a experiência do Espírito Santo, ele orava 5 horas por dia, pedindo para ser visitado pelo Espírito Santo. A minha pergunta para você é: quanto tempo na sua agenda o Espírito Santo tem? Ou você é daqueles que buscam o Espírito Santo domingo, num culto de no máximo 2 horas, e quando você sai daqui, você volta para a sua vida normal? Eu não estou dizendo que você tem que orar 5 horas. Eu estou dizendo que olha a diferença de quem quer de verdade buscar a Deus. E eu fico mais impressionado como Jesus é lindo. Nós nos impressionamos com os recursos, com pessoas. Hoje não tem um ditadinho por aí? Você tem que sentar na mesa. Vamos sentar na mesa de pessoas. Esse miserável, quando orava, ele enfiava a cabeça dentro de uma caixa, para que as pessoas não vissem ele orando, porque ele não queria aparecer, ele só queria que Cristo aparecesse. E aí tem gente que quer servir no face a face, mas eu quero servir no lugar que eu gosto, porque com certeza o pastor deve ter os preferidos dele. Rapaz, vá se converter em nome de Jesus. Minha irmã, vá se converter em nome de Jesus. Ai, pastor, eu orei e o diabo não saiu. É porque você está orando pouco. Está faltando você amar mais Jesus do que o seu TikTok, o seu Instagram. Ao invés de ficar no Instagram pedindo: me ajude, amigas, me ajude, amigas. Vá para a presença. Vá para a presença de quem tem o poder de transformar a sua vida. A Bíblia diz no livro de Daniel a respeito de um homem poderosíssimo que existiu na face da terra. O seu nome era Nabucodonosor. A Bíblia diz que naquele tempo não existia império mais poderoso do que este homem. Mas a mesma Bíblia diz que Deus que está nos céus é quem humilha, é quem exalta, é quem transforma, é quem tira e é quem coloca.
E um belo dia, por causa da altivez do seu coração, ele foi destronado do seu império e foi comer junto com as feras no campo. Pela primeira vez, um imperador poderosíssimo agora é encontrado dormindo, sentindo o orvalho da manhã nas suas costas e comendo mato igual bicho. Mas a diferença entre eu e Nabucodonosor, e quem sabe você, é que a Bíblia vai dizer que um dia ele caiu em si. Olha para quem está do teu lado e fala: e aí, você vai cair em si hoje? E olha que coisa mais linda, ele diz: e caindo em si, eu percebi que não existe outro Deus além do nosso Deus. Eu percebi que nada na minha vida pode acontecer se o Criador do universo não estiver comigo. Eu reconheço que no meio dessa situação caótica que eu estou vivendo, existe um que é maior do que eu, e a Ele seja digno toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E sabe o que Deus faz? Deus lhe dá uma segunda chance. E a Bíblia diz que aquele homem se torna mais poderoso do que ele tinha sido durante a sua vida inteira. E os seus reinos se multiplicaram, porque ele sabia que a glória era de Deus. E aí sabe o que você faz? Fica correndo atrás de pregador famosinho. Fica correndo atrás de pessoas. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda no meu casamento, me ajuda na minha empresa, me ajuda no meu trabalho. E Deus está dizendo para você: ei, eu estou esperando já tem um tempo. Eu estou te esperando faz muito tempo. Eu estou lá no teu quarto, esperando a palavra de Mateus se cumprir na tua vida. Entra no meu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai para a minha presença, porque eu tenho algo novo para liberar sobre a tua vida e fazer com que essa situação seja mudada ainda hoje, porque eu te vejo no secreto. Não dá para dizer que ter uma experiência com o Espírito Santo e viver como Pedro. Quem era Pedro antes de experimentar o poder do Espírito Santo? Pedro era um homem temperamental, agressivo, nervoso. Havia negado Jesus 3 vezes. Um pescador simples. Mas quando ele tem a experiência com o Espírito Santo, ele se levanta diante de uma multidão e ele começa a pregar temidamente. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. O louvor pode vir para cá. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Nenhuma pessoa na Bíblia cumpriu o seu chamado ou exerceu alguma função sem ter tido uma experiência profunda com o Espírito Santo. Tanto é verdade que Atos capítulo 4, versículo 31 diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A vida cristã é para nós vivermos ela na plenitude do Espírito Santo. O que é isso? É ser completo. Sabe o que eu acho engraçado? Tem gente, cara, ele se incomoda com a roupa das pessoas. Ele se incomoda com a vida das pessoas. Daí quando começa a ser ele que está sendo o exemplo errado, não pode falar nada. Até quando nós vamos ficar perdendo tempo com aquilo que não é para perder tempo? Até quando nós vamos ficar discutindo aquilo que não tem mais discussão, porque já foi resolvido? A diferença, queridos, é que nós devemos amar a presença do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não estiver com essa igreja, esqueça, nós estamos com os dias contados. Pastor, essa experiência
é para os preferidos de Deus. Primeiro, que Deus não tem preferido nenhum. Segundo, a promessa é para todos. A promessa foi para 500 pessoas, mas quem perseverou foram somente 120. Sabe por quê? Porque a maioria quer, mas elas não conseguem perseverar. Atos capítulo 1, versículo 14 diz: e todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica. Se você não perseverar, você não vai experimentar. A outra verdade é que nem todos buscam com sinceridade. Porque alguns desistem no meio da jornada e se conformam com a vida sem a plenitude do Espírito Santo. Entendeu? Sim ou não? Eu já disse para vocês, se eu fosse fazer como alguns pastores que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida, as coisas estariam bem melhores. Mas é que esses pastores se esqueceram da eternidade. Perdeu o temor, perdeu a paixão. Até se fala em nome do Espírito Santo, mas não tem nada de Espírito Santo. Sabe por quê? Atos 2 diz que o Espírito vem sobre os discípulos. Ele tem vento, tem fogo e tem presença. Que coisa incrível. Só que eles não fabricam o vento, eles não produziram o fogo, e eles não manipularam a presença. Eu fiquei sabendo que nesse último fast teve algumas pessoas, eu não quero achar que é por maldade, mas que elas na hora da oração meio que empurraram a pessoa para ela poder sentir o Espírito Santo. Isso não me representa, nem eu nem a pastora Renata, que nós não empurra ninguém não. Porque se Deus não fizer, nós não podemos fazer nada. E nem quer dizer que se a pessoa não caiu no chão, ela não recebeu. Quem é você para saber? Hã? Mas é essa desgraça, quer ficar vendo esses caras que falam assim, ó, agora vamos lá, vai. Vamos ver se você vai orar em línguas. Ora em línguas, ora em línguas. Você não consegue falar? Então começa. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Aí você começa. Glória, glória, glória. Aí começa a dar uma câimbra na língua. Aí começa. Glória, 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 glória. Ah, estou falando em línguas agora. É que o Espírito Santo, ele precisa de um professor, viu gente? Deus me revelou aqui que eu quero mostrar para você como é que tem que fazer de verdade. E aí, você fica com essa patifaria aí. Aí as pessoas não vão falar de você, vai falar da igreja Amor e Cuidado. Ah, lá no Amor e Cuidado os caras empurram a gente na hora da oração. Pelo amor de Deus, você está de brincadeira comigo? Não põe a mão em ninguém, porque quem faz é Deus, é pelo poder do seu Espírito. É o poder do Espírito Santo de Deus. Para com isso! Nós não vamos obrigar ninguém a nada. Coloque uma música aí em Lá menor. Faz o negócio ficar meio melancólico. Mude a cor do palco. Porque daí as pessoas são compenetradas. Elas se abrem mais com facilidade. Esse aí é o discurso dessas igrejas preta mesmo. Esse bando de vagabundo que nem orar não ora. Baladinha gospel. Já viu isso aí ou não? As irmãzinhas vão de cropped. Boiadeira gospel, ó. É, meu irmão, você vai ver a boiadeira nos quintos dos infernos. Porque eu não vou estar lá para ver essa patifaria. Quando foi que Jesus precisou se fazer de idiota para conquistar alguém para o reino dele? Pelo contrário, ele usa um cara que se vestia com pele, que comia gafanhoto e mel, que tinha um discurso pesado, que saiu do meio do templo da riqueza e foi para o meio do deserto, e que falava para aquela geração mimizenta, raça de víbora, se convertam, se arrependam dos seus
pecados. E a minha Bíblia diz que havia uma multidão ouvindo aquele homem falar. Sabe qual foi sua recompensa? 6 meses de ministério, sua cabeça numa bandeja, para satisfazer o desejo de uma mulher adúltera, um rei frouxo, bunda mole, que não podia voltar atrás da sua palavra, matou o homem de Deus. Mas o meu Jesus, diz assim nas Escrituras, nunca houve, antes de João Batista e depois de João Batista, nunca haverá um homem como ele, um profeta que falava os princípios do céu. É triste ver, irmãos, do fundo do coração, é de doer. A minha vontade aqui agora é só chorar. A minha vontade é se prostrar e chorar. Crê na promessa. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quem quer viver essa experiência profunda? Está escrito aqui que é para você pedir para o pastor Eric? Hã? Pedir para quem, gente? Para Deus. 2. Renda o controle ao Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: deixe-se encher pelo Espírito. A pergunta não é apenas que se você quer ser cheio. A pergunta é: você está disposto a entregar o governo, o controle da sua vida? Ser cheio do Espírito é viver debaixo de uma nova influência. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para terminar, você precisa ter fome e sede da presença dele. João capítulo 7, versículo 37 e 39 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Fique em pé, por favor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. O batismo no Espírito Santo deve nos conduzir a uma vida continuamente cheia do Espírito. Não é apenas uma experiência, mas é uma vida. É todos os dias. Efésios 5,18 diz: deixe-se encher pelo Espírito. Eu preciso terminar aqui agora, mas antes de nós passarmos por batismo e dar as orientações, eu quero ter esse tempo agora. Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Se desconecte de tudo e de todos agora aí. O louvor vai cantar uma canção. E se você tem fome, você vai pedir.
O Espírito Santo vai tocar você onde você está aí. Este é o meu respirar. Você não precisa vir aqui, só você ficar aí. Este é o meu respirar. Ouça essa canção. Teu Santo Espírito viver